Hoje, igreja, nós vamos estar a fazer uma análise à nossa vida. E eu não sei, em relação a vocês, às vezes nós temos semanas que são mais... Obrigado, Eddie. Temos semanas que são mais intensas, semanas que são menos intensas. Mas é fácil nós acordarmos às vezes... Eu não sei se alguém já fez esta pergunta, que é: o que é que eu ando aqui a fazer? Podes olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer assim: o que é que tu andas aqui a fazer? E o que eu estou a dizer não é aqui igreja, é na vida. O que é que a gente levanta? É o trabalho, é os miúdos, é o almoço, é as coisas, é o Mercadona. Quer dizer, temos ali a nossa vida toda, não é? E a gente para um dia e a gente diz assim: o que é que eu ando aqui a fazer? Alguém já fez essa pergunta a si mesmo? O que é que eu ando aqui a fazer no meio de todo este caos e tudo aquilo que está a acontecer no mundo e tudo aquilo que está a acontecer nas nossas vidas? O que é que eu ando aqui a fazer? E hoje nós vamos ver uma das passagens bíblicas mais conhecidas, que está em Filipenses no capítulo 1, e que diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. E hoje a gente vai entender isso, porque às vezes a gente tem estes versículos na cabeça. E depois, muitas vezes, nós não entendemos o contexto desses versículos. Então, hoje a gente vai estar em Filipenses, no capítulo 1, e a gente vai entender o contexto pelo qual Paulo está a escrever esse versículo que nós tão bem sabemos, mas é importante percebermos o contexto dele também. Então, o título da mensagem hoje é: o viver é Cristo e o morrer é ganho, e nós vamos perceber isso. Então, abre aí a Bíblia, ou podes ver aqui atrás, vai passar aí também. Filipenses, no capítulo 1. E nós vamos começar no versículo 12 e vamos ler até ao 14. Mas antes disto, o que é que a gente tem que perceber? Que Paulo está a escrever uma carta aos Filipenses, ok? E esta carta aos Filipenses é para uma igreja que ele plantou juntamente com eles. Então, para quem não está familiarizado, Filipos é ali Macedónia, ok? Então é longe de Jerusalém. Já não tem a ver com esse contexto, já tem a ver com o contexto gentil, ou seja, com aqueles que não são judeus. Tem a ver mais connosco, tem a ver com a Europa, Macedónia, ou seja, Paulo, nas suas viagens missionárias, se vocês quiserem ler com atenção depois hoje à tarde, ou logo à noite, podem ler Atos capítulo 16, que é quando esta igreja está a ser formada, quando esta igreja está a nascer, nas viagens missionárias que Paulo está a fazer. Atos capítulo 6 diz lá tudo como é que esta igreja foi fundada, como é que ela nasceu. E Paulo agora está a escrever para essa igreja. Está a fazer sentido para todos? E é uma igreja especial para ele, porque é uma igreja fruto de uma missão que ele fez, não sozinho, mas com Silas e com outros discípulos que estavam com ele. Então é para essa igreja que ele plantou com outros discípulos, que lá está, não são judeus, são gentios, estão aqui na Europa, podemos ser nós aqui. É para essa igreja que ele está a escrever e diz assim: meus irmãos, versículo 12, quero que saibam que aquilo que me aconteceu até contribuiu para o progresso do Evangelho. Pois toda a guarda do palácio do governador e todos os demais sabem que estou na prisão. Toda a gente pode dizer: estou na prisão. Por seguir a Cristo. E a maior parte dos irmãos, por verem que estou preso, encheram-se de confiança no Senhor e têm mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Então a gente vai começar e vamos ver versículo a versículo. Versículo 12, ele começa por dizer: meus irmãos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu até contribuiu para o progresso do Evangelho. O que é que ele está a falar? Está a falar da prisão dele. Paulo está preso, não só esteve preso naquela altura, em que a igreja estava a ser fundada, como ele agora está preso também. Paulo esteve preso montes de vezes. E quando ele está a escrever esta carta, ele está preso também. E o que ele está a dizer é: aquilo que me está a acontecer, o facto de eu estar preso, está toda a gente viva, pessoal, descansem, ok? Aquilo que me está a acontecer, o facto de eu estar preso, podia estar a servir para eu ser parado. Mas ao invés de eu estar parado, não. E está a contribuir para o progresso do Evangelho. Porquê é que isso é importante para as nossas vidas? Porque alguns de nós achamos que estamos presos em lugares onde Deus nos concedeu púlpitos. Está aí alguém? Alguns de nós pensamos que estamos presos em lugares. Eu estou preso em Aveiro. Não, Aveiro é o teu púlpito. Eu estou preso no meu trabalho. Já alguém se sentiu preso no trabalho em que está? Eu estou preso no meu trabalho. Escuta, há alturas em que a gente tem que ter o mesmo discernimento de Paulo, de que Deus nos coloca em lugares em que nós nos sentimos presos, mas que nós não estamos presos. E Paulo tem esse discernimento. Aquilo que me está a acontecer
devia ser para me travar, para travar o Evangelho, mas ao invés disso, está a contribuir para o progresso no Evangelho. Porquê? Porque ao invés de eu olhar para a prisão como uma prisão, eu entendo que Deus me deu esta prisão para servir de púlpito. Quais é que são os púlpitos da tua vida que Deus te confiou? Mas que se calhar por alguma maneira eu estou preso nesta família, eu estou preso neste casamento, eu estou preso neste contexto, estou preso neste trabalho. Escuta, nós muitas vezes não entendemos, Deus está-nos a dar púlpitos, igreja. E alguns de nós estamos frustrados com Deus, por Ele nos ter colocado em lugares para nós servirmos a Ele e para nós o glorificarmos, e nós estamos frustrados com Deus por nós estarmos no lugar onde nós não queríamos estar, mas que Deus diz, tu tens que estar aí. Só que ao invés de olhares para a prisão, tu tens que olhar para isso como um púlpito. Está a fazer sentido para alguém? Pois toda a guarda do palácio, versículo 13, do governador e todos os demais sabem que eu estou na prisão por seguir a Cristo. Então, às vezes, igreja, há coisas que vão acontecer na nossa vida que nós vamos olhar para elas e que elas podem ter a capacidade de nos travar. Mas ao invés de nos travar, Deus vai utilizá-las para nós progredirmos, igreja. O nosso irmão Marcos, que ontem, que está a ver lá, está no hospital agora a ver-nos ali em live stream, e que está lá no hospital ontem, teve a última operação dele, em nome de Jesus, que foi lá ao omoplata e correu bem, e está tudo tranquilo pela graça de Deus. Mais tarde ou mais cedo ele já vai estar aí connosco também. E é fácil quando este tipo de coisas acontecem na nossa vida, contextos, situações em que nós somos obrigados a parar, nós nos sentirmos travados com alguma coisa que aconteceu. Mas Deus é perito em usar essas alturas para nos ensinar coisas não só a nós, mas para aumentar a fé dos outros. Eu não sei em relação a vocês, mas a minha fé foi aumentada com aquilo que eu vi Deus a fazer através da vida dele. Ele não era para estar vivo, está vivo. Era para ficar tetraplégico, não está tetraplégico, está a andar. Então, Deus utilizou alguma coisa que podia ter travado aquele homem, está a fazer sentido para alguém. Deus às vezes vai utilizar coisas na tua vida que não estás à espera e na vida das pessoas que estão à tua volta, em que nós vamos olhar e isto vai ser para travar. Não vai ser para travar, vai ser para progredir, é o que o Paulo está a dizer. Esta prisão podia ter servido para me travar. Então eu estou a fazer discípulos, estou a plantar igrejas, estou a pregar o Evangelho, agora estou aqui preso, não posso fazer mais nada. Não, ele vai, se vocês forem lá em Atos 16, é aquela altura em que ele vai começar a cantar com Silas na prisão e a prisão começa a cair toda. Alguém se lembra disso? Começa a estremecer. E escuta, alguns de nós, os melhores momentos que nós vamos viver com Deus na nossa vida vão ser momentos em que nós achamos que nós estamos travados ou presos em alguma coisa e que Deus vai utilizar essas situações para nós progredirmos no nosso relacionamento com Ele e aumentar a fé das pessoas que estão à nossa volta. E nós temos exemplos não só na palavra de Deus, mas em coisas que estão a acontecer no nosso contexto. Aquilo que eu gostava que tu orasses era de que maneiras é que tu tens olhado para as coisas que estão a acontecer na tua vida e que tu tens olhado para elas como prisões ou como púlpitos. Eu acho que no versículo 14, quando ele diz depois, e a maior parte dos irmãos, por verem que estou preso, encheram-se de confiança. Escutem, que isto não é nada fácil. Não é nada fácil encher-se de confiança quando o irmão está preso. Porquê? Porque nós podíamos olhar, e isto é uma imagem perfeita, de como é que nós podemos responder ao Evangelho e viver no Evangelho. Há 3 maneiras. E a primeira é com medo. Medo como, André? Simples. Se eu pregar o Evangelho, vai-me acontecer o mesmo que aconteceu a Estevão. O que é que aconteceu a Estevão? Até à morte. Se já aconteceu a Estevão. Agora, Paulo está preso. É assim, eu não sei se eu quero continuar com a minha vida cristã, porque é assim, ser cristão vai ser sinónimo de ser perseguido. André, mas nós estamos na Europa. Na Europa, aqui em Portugal, quer dizer, a gente pode ir lá para fora e dizer, Jesus, aqui nós não vamos ser perseguidos. E escutem isto, por favor, igreja. Porque a perseguição, ela tem diversas formas de acontecer. Estamos aí todos? Há irmãos nossos, cristãos, que estão em África, que estão na Ásia, que têm um tipo de perseguição diferente. Eles não podem fazer isso, eles não podem ir lá fora e dizer Jesus é o Salvador. Não podem fazer isso, são apedrejados, são mortos, etc. Nós aqui, pela graça de Deus, nós temos esse privilégio, amém? Mas não quer dizer que nós não somos perseguidos. Só que a perseguição vem de uma forma completamente diferente. E como é que ela vem? Por favor, estejam atentos a isto. Como é que ela vem? Ela vem pelos valores que estão na palavra de Deus, igreja. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, se nós chegarmos lá fora e se nós dissermos assim a alguém, Jesus é o caminho, a verdade e a... Simples, está na Bíblia, verdade ou mentira? Está lá escrito. Jesus é o caminho. Não diz Jesus é um caminho. Está aí toda a gente?
intolerante. Tu és um grande intolerante. Não, nós temos é que ser abertos a todas as religiões, por todas as religiões são iguais. Não, mano, não são. A minha Bíblia, pelo menos, diz que Jesus é o caminho, não diz que Jesus é um caminho. Está aí toda a gente? Então, alguns de nós temos medo de dizer que Jesus é o caminho, porque senão algumas pessoas vão olhar de maneira diferente para nós no nosso trabalho. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Isso é perseguição. Então, nós podemos viver com medo, por dizermos algumas coisas que deliberadamente estão na palavra de Deus. Vou dizer outras coisas. Simples. Esta, se calhar, vai escandalizar algumas pessoas. Deus criou o homem e a... É simples. Eu vou repetir só para quem está mais desatento. Deus criou o homem e a... Só que se eu vou lá fora, eu digo assim, mano, Deus criou o homem e a mulher. Não, mas eu posso ser o que eu quiser, ideologia de género, eu agora sinto-me um pônei. Mano, podes sentir um pônei, podes sentir o que tu quiseres, mano, mas bebe uma garrafa de água, relaxa, porque Deus criou, não é o que o André... Isto não é uma questão de opinião. Está aí toda a gente. Não é opinião. Eu não estou a ser intolerante com ninguém. Mano, eu acredito na palavra de Deus. Alguém acredita na palavra de Deus? Então é bem simples. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. É muito... Alguém concorda que é simples? Só que a gente muitas vezes vive com... A gente vive com medo. Dizer que Deus criou o homem e a mulher. Vou dizer mais uma. A prática da homossexualidade está errada. Vou dizer outra vez. Praticar a homossexualidade está errado. Só que se eu vou lá fora e digo, a prática da homossexualidade está errada, homofóbico... Não, mano. Eu não estou a odiar ninguém, eu amo pessoas. Eu não estou a odiar ninguém, eu só estou a dizer que eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguém crê nisso? Então porquê é que tens medo de falar? Vou dizer mais um. Eu podia estar aqui, eu podia fazer só uma pregação, mas só dizer mais uma. O aborto está errado. Vou dizer outra vez. O aborto está errado. Está errado o aborto. Se um gajo vai lá fora e diz assim, o aborto está... Ai, conservador. Vives em 1720... E escutem, sabem qual é que é o problema? É que todas estas coisas, a igreja anda caladinha a falar destas coisas. E sabem quem é que fala? Quem é que fala disto? Os políticos. Então, em vez de a gente fazer uma coisa de certo e errado, a gente fez uma coisa de direita e esquerda. Está aí alguém? Isto não é direita e esquerda. Isto é o que é de Deus e o que é diabólico. É bué simples. É o que é de Deus e o que é satânico. Não é o que é direita, esquerda, extrema, de cima, de baixo. Não é. Não, isto não é política. Isto são os valores da palavra de Deus. Está aí alguém? Só que muitos de nós vivemos com medo, porque a gente já não crê verdadeiramente na palavra de Deus. A gente usa Deus para aquilo que a gente quer, nomeadamente para corresponder às expectativas que a gente tem, daquilo que a gente quer que aconteça. Mas no que toca em relação aos valores da palavra de Deus, que isso a gente já não pode dizer, porque o mundo não aceita isso já. E é para aí que a gente está a caminhar. E o que Paulo vai estar a dizer nesta carta é, não tenham medo de ser perseguidos. E escutem, há coisas na palavra de Deus que são complicadas de a gente entender. Estes 4 exemplos que eu dei, todos eles são bem simples. São tipo, primeiro nível, escola primária, tipo, a Benedita já consegue entender isto. E se nós não conseguimos entender coisas que são básicas, como é que a gente vai para coisas que são mais profundas? Está a fazer sentido? Agora, infelizmente, há muitos cristãos que já nem sequer entendem o básico da fé, nem sequer entendem aquilo que é o primeiro, não entendem aquilo que é o Evangelho. Se alguns de nós têm dificuldade em entender ainda aquilo que é básico, como é que Deus nos vai confiar mais, igreja? Se nem o básico tu não entendes, se tu nem sequer consegues entender, e se tens perguntas e dúvidas e falas com outras pessoas que não entendem, que um homem é um homem, que uma mulher é uma mulher, como é que a gente vai falar de outras coisas que são efetivamente mais complicadas? Então, o medo é a primeira forma como a gente pode viver o Evangelho. A segunda é a indiferença. Vocês já conheceram um cristão que é indiferente? Paulo está lá na prisão. Ele está a pregar o Evangelho. Alguns deles vão se converter e outros vão ficar indiferentes. Jesus morreu por mim, fiz. Tá, um abraço. Agora vou almoçar. É indiferente, é mais uma coisa. Então a gente pode viver o Evangelho com medo, a gente pode viver o Evangelho com indiferença, ou como está no versículo 14...
A maior parte dos irmãos, por verem que estou preso, encheram-se de confiança no Senhor e têm mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Ou seja, nós podemos viver o Evangelho com confiança e com coragem para anunciar a palavra de Deus. É simples. E o que é que eu gostava que nós orássemos esta manhã? Primeira pergunta para a gente orar. Uma coisa individual. Como é que eu tenho vivido o meu Evangelho? Analisa a tua vida. Não analisa a vida da tua mãe, do teu irmão, da tua esposa, do teu marido, do teu pai, do teu filho. Analisa a tua vida. Como é que eu tenho vivido o Evangelho de Jesus Cristo? Ponto 1, com medo. Segundo, com indiferença. Ou terceiro, com coragem. No versículo 20, uns versículos mais à frente, Paulo vai continuar. E é importante a gente perceber isto, que é quando Paulo está na prisão, ele não está na prisão a cumprir uma pena de 3 meses. Tipo, eu fui preso, vou estar aqui 3 meses, daqui a 3 meses saio. Não é isso que está a acontecer. Paulo está na prisão e ele não sabe se daqui a 5 minutos alguém vai chegar ao pé dele e dizer assim, olha, vais ser crucificado. Ou então dizer, não, olha, podes sair. Pronto, já chegamos à conclusão que tu podes sair. Ou seja, ele não faz a mínima ideia do que é que pode acontecer na vida dele passado 5 minutos. Porque ele pode ficar lá 1 ano preso, 2 anos preso. Ou então alguém pode chegar, passado 2 minutos, a dizer, ok, tu és liberto. Ou então pode chegar aqui alguém, o guarda, e dizer assim, tu vais ser crucificado. Ou seja, ele não faz ideia qual é que é o veredito daquilo que vai acontecer na vida dele enquanto ele está a escrever esta carta. E no versículo 20 diz, a minha ardente expectativa, está aí toda a gente? Aquilo que eu espero, a expectativa, eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei se vou ser crucificado, não sei se vou ser solto, não sei se vou ficar aqui 2 anos, eu não sei. Mas a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que é que Paulo está a dizer? Quer eu viva, quer eu morra, Cristo será engrandecido. É o que Paulo está a dizer. Eu não sei. Não sei se vou viver, não sei se vou morrer. Uma coisa eu sei. Quer eu viva, quer eu morra, Cristo será enaltecido na minha vida. Esse é o meu testemunho. Cristo vai ser engrandecido. Ele continua. E esse é o contexto do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. O que é que Paulo diz? A minha vida é Cristo. Eu não tenho mais nada. A minha vida toda, o facto de eu estar a respirar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, a minha vida é Cristo. E o morrer é ganho. Porquê que é ganho? A gente já cantou isso aqui hoje de manhã. Porque nós vamos estar com Ele, igreja. Então, se eu continuar vivo, mas se eu continuar, se eu for para a glória agora, eu vou estar com Ele. E no versículo seguinte Ele vai explicar isso. Ele vai dizer, entretanto, se eu continuar a viver, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, há coisas para nós fazermos. Sabes que tu ainda estás vivo porque há coisas que Deus tem para tu fazeres aqui. Porquê que eu estou a respirar agora? Porquê que eu vim à igreja hoje? Porquê que eu estou vivo? Porquê que eu ainda não fui para a glória ter com o Senhor? Porque o Senhor tem coisas para tu fazeres aqui na terra. Está aí toda a gente? Não interessa se tens 1 ano, 90, se tu o que é que... Não, se tu estás a respirar, o Senhor ainda tem coisas para ti. Tu podes dizer isso. Deus ainda tem coisas para eu fazer nesta terra. Senão Ele já tinha levado. Mas Ele tem coisas para ti aqui. E é por isso que nós estamos a respirar ainda. E Ele diz, assim não sei o que devo escolher. Ou seja, eu não sei o que é que eu devo escolher. Eu estou indeciso. E Ele vai explicar isso, versículo 23. Estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Ele está a dizer, tipo, era melhor eu ir já para a glória e estar com Cristo. Porque aí a minha alegria será... É assim, por mim, eu ia já para a glória, é o que ele está a dizer. Eu acho que queria que quando o guarda vier aí, eu não sei o que é que vai acontecer, eu preferia que ele me dissesse já, olha, vais ser crucificado. Porque aí era incomparavelmente, ia sofrer, mas eu ia já para a glória estar com ele. Só que há uma coisa maravilhosa que ele diz aqui, que é o versículo 24. Mas por causa de... Então, igreja, eu espero que a gente entenda esta manhã. A vida não é sobre nós. Paulo está a dizer, eu por mim ia já para a glória estar com Ele, era incomparavelmente melhor do que estar aqui neste mundo, do que estar aqui a sofrer, do que estar aqui nestas circunstâncias todas que eu estou. Eu queria ir já para a glória para estar com Ele. Mas, por causa de vocês, Paulo está a dizer assim, o viver para mim é Cristo, porque a única razão que eu tenho para estar vivo é vocês.
A única razão que eu tenho para estar aqui a viver é porque ainda há coisas que Deus quer fazer através da minha vida para que vocês, versículo 24, progridam na fé. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver, versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Ou seja, Paulo está a dizer, a única razão que eu tenho para estar vivo é para que vocês possam progredir e serem mais alegres em Cristo. E isso é importante a gente meditar esta manhã. A razão que nós temos para estarmos vivos é de nós glorificarmos a Deus. E porque Deus tem coisas para fazer em nós, mas através de nós, para outras pessoas que aqui estão. Então como é que isso pode ser aplicado à nossa vida de uma forma muito simples no contexto da nossa igreja? Por exemplo, às 10h55, estão aqui tipo 20 pessoas dentro. Às 11h05 a igreja está cheia, podes olhar à tua volta. Porque a gente ainda vive num contexto em que eu vou à igreja para eu ser abençoado, cheio. Só quando a gente vive uma vida a partir da perspectiva do outro, igreja, a gente começa, tal e qual, a viver aquilo que Paulo está aqui a dizer. Nós começamos a organizar toda a nossa vida, não em prol daquilo que eu desejo, não em prol daquilo que eu quero, mas em prol daquilo que Deus me chamou para fazer por causa de vós. Então todo o contexto da vida passa de mim para o outro. E estas passagens que nós estamos a ler são passagens que estabelecem os 3 fundamentos que nós temos aqui na igreja, da adoração, do discipulado e do evangelismo, como eu nunca tinha olhado desta maneira. Paulo vive uma vida efetivamente de adoração, tanto que ele diz, para mim o viver é Cristo. Não há como viver uma vida maior de adoração do que viver uma vida em que nós dizemos assim, toda a minha vida é Cristo. Alguém concorda com isso? A minha vida toda é Cristo. O viver é Cristo. O morrer é ganho. O viver, a minha vida, toda ela é Cristo. Isso é verdadeiramente viver uma vida de adoração. E como eu vivo uma vida de adoração, porque eu vivo uma vida de adoração, eu não consigo calar-me. Onde quer que eu esteja, seja na cidade, seja na prisão, que é como ele está, eu não consigo ficar calado ao ponto de ser meia-noite e eu estou com o meu melhor amigo preso a cantar para Deus. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Porquê? Porque eu vivo uma vida de adoração. Eu amo tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, que eu não consigo deixar de falar de Deus. Não interessa se eu estou no trabalho, não interessa se eu estou na cidade, não interessa se eu estou a tomar um café, não interessa se eu estou preso. É assim, o meu viver é Cristo realmente. Eu não consigo ficar calado. Alguém já se experimenta, pelo menos numa fase da sua vida, em que amava tanto Deus que não conseguia falar de outra coisa a não ser Deus? Mano, o que Deus fez na minha vida. Mano, o que eu vi Deus fazer. Aquilo que eu experimentei ontem quando eu estava a orar a Deus, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me confiou, tudo aquilo que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. E nós não conseguirmos estar calados, nós vivemos uma vida de evangelismo. Onde nós partilhamos, nós temos tanta facilidade em partilhar tanta coisa que acontece na nossa vida. Porque é que a gente não partilha mais vezes o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, igreja? Porque a gente deixou de viver uma vida de adoração. Quando a gente vive uma vida de adoração, o evangelismo torna-se parte daquilo que nós somos. Porquê? Porque anunciar o evangelho torna-se uma coisa normal para nós, porque nós estamos cheios dele. Alguém quer estar cheio de Deus? Como é que eu sei que eu estou cheio de Deus? A tua boca não consegue ficar calada em relação a Jesus. A tua boca não consegue ficar calada. E esta é a vida de Paulo. Paulo está preso, a viver uma vida de adoração, a cantar na prisão à meia-noite, a escrever cartas para os discípulos. Enquanto isso, ele está a evangelizar a prisão inteira. Vocês conseguem imaginar isto? Paulo preso na prisão. A maior parte dos crentes que eu conheço estava lá a chorar. Porquê é que Deus me trouxe até aqui? Porquê, Deus? Se tu me amasses, eu não estava na prisão. E ao contrário, está Paulo a gritar, Cristo vive! Vocês já perceberam a diferença? É que é tão antagónico. A forma como nós vivemos o Evangelho e a forma como Paulo nos está a mostrar, escutem, é assim que vocês devem viver o Evangelho. Parem de olhar para as vossas vidas como prisões. Deus entregou-vos um púlpito, Deus entregou-vos púlpitos para vocês usarem, para pregarem o Evangelho. Há muitos problemas na vida de alguns de nós que se resolveriam se a gente deixasse de pensar em nós. E se pensássemos que nós podemos ter muitos problemas, mas há pessoas que estão lá fora que não conhecem Jesus, estão a caminho do inferno, que é um problema muito maior do que aquele que a gente tem. Alguém concorda? Aquela pessoa que está ali, aquele colega que eu não gosto, aquela pessoa que eu não conheço, ela está a caminho do inferno porque ela nunca ouviu o Evangelho. Mas eu estou preocupado porque me caiu a unha do pé. E quando nós começamos a ter uma consciência de Evangelho, igreja, uma vida de adoração, o evangelismo torna-se parte. Escutem, o evangelismo não tem a ver com estratégias de comunicação.
O evangelismo tem a ver com nós partilharmos o Evangelho de Jesus Cristo e partilharmos o nosso testemunho. Fala o que Deus fez na tua vida. Porque aí ninguém pode rebater. Teologia toda a gente pode. Doutrina toda a gente pode. Agora, testemunho ninguém pode combater. Não, isto foi o que Deus fez na minha vida. Alguém sabe o que Deus fez na sua vida? Então fala disso. Fala do que Deus já fez. Fala da gratidão que tu tens daquilo que Deus já fez na tua vida. É a melhor forma de evangelizares. E à medida que Paulo vai evangelizando por todas as cidades onde ele está a passar, ele vai ser um discípulo e vai estar a fazer discípulos. Tanto que ele está a escrever para uma igreja que ele plantou. Tem a ver com o terceiro pilar. Discipulado, adoração, evangelismo, discipulado. E à medida que nós vivemos esses três pilares, nós começamos realmente a viver uma vida em que nós vemos, uau, eu olho e vejo o que é que Deus... Como é que tu queres ver, através da tua vida, testemunhos daquilo que Deus está a fazer, se há mais de um ano que não falas a ninguém sobre Jesus? Agora, quando a gente começa a abrir a nossa boca como Paulo está a abrir, quando a gente começa a louvar à meia-noite, quando a gente começa a ver realmente, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de jejum, a ter uma vida de intercessão, e que nós começamos a ver os milagres de Deus, igreja, tudo o que está à volta da nossa vida parece que deixa de fazer sentido comparado com aquilo que Deus está a fazer. E a minha oração para todos nós é que a gente possa experimentar os melhores dias da nossa vida com Deus nas próximas semanas. O que é que eu gostava mesmo, a minha oração mesmo, é que os melhores dias que tu vais viver com Deus estejam nos próximos meses para vir à tua vida. E que há passos que a gente pode dar para isso acontecer. Que passos são esses? Viver uma vida verdadeira de adoração. Não é vir à igreja, não é ler os versículos, é dizer assim, eu preciso de largar a minha vida toda. E isto não tem a ver com tu te despedires, está aí alguém? Então o viver é Cristo, então eu tenho que me despedir para ficar... Não, não tem a ver. Tem a ver quando tu estás no teu trabalho, tu estás a adorar. Quando tu estás na prisão, tu estás a adorar. Quando tu estás no caminho para o trabalho, tu estás a adorar. Quando tu vais no transporte público, quando tu vais tomar o café, é inevitável, tu tens que evangelizar, tu não consegues estar calado. Isto faz sentido para alguém. É quando nós começamos a viver esse estilo de vida que não depende das circunstâncias. Mas quando nós começamos a olhar para a nossa vida e vermos que todos os lugares onde Deus nos coloca, todas as pessoas que Deus nos coloca, Ele coloca por um propósito, igreja. Nós não precisamos de um púlpito assim como este para pregar. Não precisamos. O maior púlpito que nós temos é a vida que nós vamos deixar à nossa família, aos nossos filhos e àqueles que estão mais perto de nós. Esse é o maior púlpito que nós vamos usar. E a minha oração é para que Deus possa verdadeiramente abrir os nossos corações para nós, em relação a tudo na nossa vida. Alguns de nós estamos descansados na educação dos nossos filhos porque eles estão lá em cima a ouvir a palavra de Deus. Se calhar nós nem queríamos estar aqui. Alguns só vimos à igreja para deixar os nossos filhos lá em cima, para deixar uma descarga mental na nossa cabeça que pelo menos eu levei o meu filho à igreja. Escutem, não é isso. É muito mais do que isso. É viver uma vida em que, como Paulo está a dizer, a minha vida toda é Cristo. Paulo está a escrever isto, ele não está a escrever isto para líderes de igreja, está aí toda a gente. Ele não está a escrever isto para os pastores, ele está a escrever isto para todos aqueles que têm a ousadia de olharem para si mesmos e dizerem, eu sou cristão. Então cuidado com aquilo que a gente diz, porque há muita gente lá fora que se calhar nunca vai entrar numa igreja, sabem porquê? Porque gente que é uma falácia de cristão falou que era. Isso não é um cristão, isso não é uma vida cristã. Isso não é uma vida de adoração. E quando nós estamos num contexto que é morno, cuidado, igreja, nós tornamos-nos... Eu gostava que a gente desse uma despertada aqui hoje, na maneira como a gente anda a viver, na nossa vida realmente, nas palavras que a gente diz, nas ações que a gente faz e da forma como nós estamos a viver a nossa vida. Se alguém estivesse perto de nós, vocês sabem como é que eu me converti há 12 anos atrás? Foi por viver com 3 jovens adultos que não eram pastores, não eram líderes, eram simplesmente membros que estavam lá na última fila da igreja. E eu fui viver com aqueles 3 jovens universitários e quando eu entrei dentro daquela casa, eles não pregaram para mim, não é interessante? Só quando eu entrei naquela casa, imaginem, um T3 a cheirar mal, com 3 jovens universitários, a trabalhar no Starbucks e a trabalhar ali, aqui, não sei o quê. Só que quando eu entrei naquela casa, eu vi que eles viviam de uma forma diferente. Eles tinham uma vida verdadeiramente de adoração. Pecavam, claro que pecavam, faziam coisas erradas, claro que faziam coisas erradas, mas eu olhava para a vida deles e eu via assim, eu nunca vi 3 miúdos de 20 e poucos anos a viver desta maneira como eu estou a ver estes gajos a viver. Todos os dias de manhã eles tomam um pequeno almoço juntos e adoram Deus. Todos os dias de manhã eles abrem a Bíblia e são gratos pelo aquilo que eles têm. Eu nunca vi ninguém a viver desta maneira. Eles vivem uma vida de adoração.
E depois, quando a gente ia para a igreja, eles paravam o carro, vinham sem abrigo e perguntavam ao sem abrigo: olha, tu queres vir tomar banho à nossa casa? E eu, com caneco? A casa já cheira mal, ainda vai ficar pior. Escutem, porque eles tinham um estilo de vida de adoração. Sim, porque é que eles estão a dar graças a Deus pelo donut que eles trouxeram do Starbucks? O que é isto? Eles estão a ler, eles estão a ouvir esta música que eu nunca ouvi, eles estão a ler, eles estão a viver uma vida de adoração. Escutem outra vez, miúdos de 20 e poucos anos, que estavam na faculdade, não eram pastores e líderes de igreja, não eram crentes há 30 anos, não eram aqueles crentes que sabem o Salmo 23 até ao 32 todo de cor, não, eram pessoas e miúdos simples. Está aí alguém? Mas que viviam a essência do Evangelho, viviam uma vida de adoração, viviam uma vida de evangelismo. Qual é que foi a última vez que a gente teve uma ação evangelística nesta cidade? Qual é que foi a última vez que a gente teve um ato de generosidade com alguém que não conhece Jesus? Qual é que foi a última vez? Eu não me sinto tão confortável para pregar o Evangelho. Fixe, não tens obrigatoriamente que começar logo a pregar o Evangelho. Qual é que foi a última vez que tu foste ter com alguém e tu disseste simplesmente: eu posso orar pela tua vida? Qual é que foi a última vez que tu pagaste uma conta a alguém? Qual é que foi a última vez que o Senhor compeliu o teu coração a dizer: vai àquela pessoa que tu não conheces e pergunta se tu lhe podes dar um abraço? Qual é que foi a última vez que nós tivemos uma ação que nós fomos compelidos pelo Espírito Santo? Porque, escutem, o Espírito Santo pode estar em nós, mas nós estarmos cheios de outras coisas que não Ele. Então ninguém sabe, aquele tem o Espírito Santo, aquele não tem, ninguém está aqui a adivinhar quem é que tem o Espírito Santo, quem é que não tem. Uma coisa eu sei, quem vive pelo Espírito e é cheio dele, isso torna-se visível para os outros. Isso eu sei. Quem está cheio, assim como quem está cheio de outra coisa qualquer, nós vemos isso. Quando alguém está cheio de álcool, a gente consegue ver que alguém está cheio de álcool, verdade ou mentira? Quando alguém está cheio de alguma coisa, a gente consegue ver, a gente consegue sentir, a gente consegue cheirar, a gente consegue essas coisas. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos cheios de Deus, isso inala de nós, igreja. Através das nossas palavras, das nossas ações e das nossas vidas. Por isso é que quando eu comecei esta pregação eu estava a dizer, a gente tem que analisar profundamente a nossa vida, igreja. Profundamente, a dizer assim, espera aí, se eu vou à igreja, se eu digo que eu sou cristão, bora lá parar para perceber o que é que eu ando aqui a... O que é que eu ando aqui a fazer? Quero eu viver realmente aquilo que está na palavra de Deus e viver com coragem o Evangelho de Cristo? Ou eu ando aqui a entreter o meu tempo e o tempo da minha família? Escutem, igreja não é entretenimento. Igreja é um conjunto de pessoas que foram salvas por Deus e que querem viver a adorá-lo o resto dos seus dias, a evangelizar a cidade e a viver um discipulado bíblico. Para que as pessoas que vêm de lá de fora e que têm esse contacto com Cristo aprendam a viver de uma forma diferente. E eu fico assim estupefacto como é que eu vejo pessoas que se converteram há 10, 20, 30 anos e que ainda não conseguem encaminhar outros a viver a nova vida em Cristo, igreja. Como? Como é que eu vou à igreja há tanto tempo e eu ainda não consigo ensinar o irmão? Já não estou a falar só de evangelismo, estou a falar de discipulado. Ensina este irmão a orar. O irmão converteu-se agora. Nós vamos voltar a ter batismos para a glória de Deus daqui a umas semanas. Amém? E pessoas vão estar a ser batizadas. E se eu perguntasse, a maior parte do pessoal está aqui na igreja. Tu já és crente aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Que é para isso que a gente tem o discipulado às quartas-feiras. Não é para encher conhecimento bíblico do pessoal que está aqui. Nós fazemos o discipulado à quarta-feira para dar ferramentas para nós sermos treinados a cumprirmos a grande comissão de sermos discípulos e fazermos discípulos. Não é para entreter pessoal. Não é para o pessoal partilhar aqui algumas coisas. Eu sinto isto, eu sinto aquilo. Não. É porque enquanto tu estiveres nesta igreja, tu vais ser... Nós temos muita coisa errada aqui dentro. Mas uma coisa que a gente já está a fazer bem é que nós estamos a treinar pessoas com ferramentas para elas viverem uma vida de adoração, de discipulado e de evangelismo. Isso a gente está a fazer. Para que elas possam dizer, olha, enquanto eu estive naquela igreja havia muita coisa errada, como há em todas as igrejas, mas ali pelo menos eu pude ser equipado para cumprir a grande comissão. Então escuta, agarra naquilo que Deus te está a dar e usa isso para a glória dele. Agarra isso. O que é que Deus te está a dar? O que é que Deus está a confiar na tua família, no teu trabalho? Que hoje Ele está a abrir o teu coração, a rasgar o teu coração, como nós vimos esta semana e como a Ângela partilhou na oração dos voluntários. De que forma é que o Senhor está a rasgar o teu coração para te fazer entender coisas que não podem ser entendidas com a tua mente, mas têm que ser entendidas com o teu espírito? Alguém sabe o que eu estou a falar? Há coisas que não dá para a gente entender com a mente. A gente tem que entender pelo Espírito aquilo que o Senhor está a fazer nas nossas vidas. E eu creio que a mensagem de hoje é uma mensagem desse tipo.
em que alguns de nós vamos para a nossa casa e a gente vai continuar a viver exatamente da mesma maneira. Mas há outros que estão aqui dentro hoje e que Deus está a rasgar o coração deles a dizer assim, tu precisas de mudar e viver uma vida a sério com Cristo. Já chega. Tu precisas de mudar e de viver uma vida de adoração a sério. A sério. Tu precisas de viver uma vida de discipulado. Tu precisas de olhar para o teu irmão e começar a abraçar o teu irmão. Começar a ajudá-lo e a ser ajudado também. Porque o problema das igrejas atualmente é que há muita gente para cuidar, há muita gente para ser cuidada e pouca gente para cuidar. Igreja, está aí alguém? Pessoal, há muita gente para ser cuidada. Eu fui à igreja e ninguém cuidou de mim. Pois, não havia ninguém para cuidar. Isto está a fazer sentido para alguém? E a minha oração é que alguns sejam despertos hoje a dizer assim, está na altura de eu começar a cuidar. E eu não preciso de um título para cuidar de pessoas. Está aí alguém? Eu preciso de amá-las como Cristo me amou a mim. Eu não preciso de um cargo na igreja para amar pessoas. Eu não preciso de um título. Eu preciso que Deus rasgue o meu coração para entender que se eu estou vivo nesta terra é porque Ele me quer usar para fazer alguma coisa por causa de vós. Há aqui alguém hoje que Deus vai usar para falar com outra pessoa, coisas que essa pessoa precisa de ouvir, igreja. E parte delas estão a ser dadas nesta palavra, mas outras partes têm a ver quando, com a tua coragem e ousadia, tu te levantares do teu lugar e tu fores ter com outra pessoa cujo espírito te incomoda a fazer isso e a dizer alguma coisa que eu sinto no meu coração que eu tenho que partilhar contigo. Quando nós começarmos a viver esse tipo de igreja madura, saudável, bíblica, em que nós vimos à igreja para abençoar e não para sermos abençoados, as coisas começam a mudar, a cidade começa a mudar, a igreja começa a mudar. Porquê? Porque eu não venho à igreja para me preparar para viver o Evangelho. Eu já chego preparado para abençoar os outros. Está aí alguém? Muitos de nós chegamos aqui e a gente precisa de 10 minutos, 15 minutos para vir do mundo. Espera aí, agora estou aqui na igreja. Espera aí, calma. Escutem. Nós já devemos chegar aqui preparados, igreja. Preparados para adorar, preparados para olhar para o irmão que está lá ao fundo, que se calhar é a primeira vez que está na igreja. Olhar para aquele irmão que está ali sozinho e que se calhar ninguém está a falar com ele. E dizer assim, como é que o meu coração já não se compele de eu ver ali um irmão sozinho que parece que está a passar mal e eu não... é porque a minha personalidade... Mano, não quer saber da tua personalidade. Deus não quer saber da tua personalidade, mano. É simplesmente falta amor e compaixão nos nossos corações. É só isso. É só isso. Não é personalidade. Escutem, nós temos que ser melhores do que as nossas melhores desculpas. E toda a gente tem desculpas boas para dar aqui. Eu tenho uma desculpa boa. Tenho 4 crianças a viver comigo em casa. Querem melhor? Eu tenho desculpa para tudo. É verdade. O Benny está a chorar. Aquilo fez cocó. Espera aí, tchau, fui. Se alguém consegue arranjar desculpas, eu consigo. E eu mentalizei-me disso já há muitos anos da minha vida. André, tudo aquilo que tu fores viver na tua vida, tu tens que ser melhor do que todas as desculpas que tu tiveres para arranjar. E enquanto nós continuarmos a olhar para Deus como o Deus que nos vai desculpar e perdoar tudo, porque sim, Ele perdoa-nos, mas enquanto continuarmos a usar as nossas desculpas para não vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver, há lugares na nossa vida que a gente nunca vai acessar, igreja. Há lugares novos que Deus quer que a gente acesse, porque se eu perguntar aqui a toda a gente, quem é que quer ser usado por Deus hoje, pode levantar a mão. Assim, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu vou dizer uma coisa. Tu podes ser usado por Deus. Tu queres ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Tu podes ser usado por Deus. Mas como é que eu ser usado por Deus? Ora a Ele e pergunta-lhe, simplesmente, fala com Ele. Senhor, como é que tu me queres usar hoje? Porque se eu estou vivo, eu estou aqui vivo por causa de alguém. Porque se fosse por mim, eu já estava contigo, que era incomparavelmente melhor. Mas eu estou aqui porque alguém precisa de uma palavra. Eu estou aqui porque alguém precisa de um abraço. Eu estou aqui porque alguém precisa. E porque tu queres fazer alguma coisa através de mim. E escuta, isso vai aumentar tanto a tua fé. Mas tanto, tanto, tanto. Porque alguns de nós estamos aqui esta manhã e nós já não acreditamos que Deus ainda nos pode usar. Alguns de nós viemos aqui hoje à igreja e nós já não, a nossa caminhada já tem alguns anos e nós já deixámos de acreditar e de viver que Deus ainda nos pode usar. E eu quero terminar a pregação a dizer isso. Deus ainda te pode usar. Se tu rasgares o teu coração, eu vou chamar o grupo de louvor para subir. E à medida que eles começarem a ministrar, o convite que eu vou fazer é para nós rasgarmos os nossos corações, Joel capítulo 2.
a fim de que o Senhor faça neste lugar e através da tua vida e das nossas vidas aquilo que Ele quiser fazer. Eu vou terminar com o final do capítulo, que diz, versículo 29, Filipenses 1, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Paulo está a motivar aquela igreja e a dizer assim, escutem, vocês estão a ser perseguidos, vocês estão a enfrentar batalhas, porque a igreja podia pensar assim, uma igreja nova, uma igreja imatura ainda, e eles podem estar a pensar, se calhar tu já ouviste alguém a fazer esta pergunta ou tu já fizeste, porquê é que eu estou a ser tão perseguido e porquê é que eu estou a ter tantas batalhas na vida se eu estou a fazer a vontade de Deus? Alguém já fez essa pergunta? Fogo, é que se eu estivesse a fazer porcaria na vida, se eu estivesse a pecar, se eu estivesse a fazer alguma coisa errada, agora eu estou a fazer aquilo que está certo e ainda estou a levar com tanta batalha? Escuta, tu estás a levar com tanta batalha exatamente porque tu estás a fazer aquilo que é da vontade de Deus, igreja. Está a fazer sentido? Então a gente não precisa, Deus, porque é que eu estou com tanta coisa, porque é que tanta circunstância, porque é que as coisas não estão a dar certo, se eu estou a fazer a vontade de Deus? Escuta, é por tu estares a fazer a vontade de Deus, tu estás a levar tanta mocada na tua vida. E Paulo quer que eles entendam isso. Paulo quer assim, olha, vocês estão a ser perseguidos, não é porque vocês estão a fazer alguma coisa errada, vocês estão a ser perseguidos porque vocês estão a fazer o bem. E como o mundo não vos entende, escutem, o mundo não nos vai entender. Tem que ser o Espírito Santo a convencer, a palavra de Deus vai dizer isso. O mundo não vai entender. Mas Paulo termina e diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Como? Mantendo-se unidos. Se a gente quer preservar na nossa caminhada cristã, a gente tem que entender que enquanto nós não formos um, Cristo não se vai manifestar da forma poderosa e gloriosa que Ele quer. Porquê? Porque o Espírito de Deus manifesta-se através da unidade que nós temos. Nós podemos ficar de pé. Igreja, deixa-me... Esta é a altura mais importante do culto. André, porquê que é a altura mais importante do culto? É simples. Porque é a altura onde depois de nós ouvirmos o que Deus quis falar a cada um de nós, é a altura em que a gente vai responder a Deus. Está aí toda a gente? Quando Deus fala, a gente precisa de dar uma resposta a Ele. Alguém concorda com isso? Deus fala através da sua palavra e agora eu tenho que responder. E a forma como nós respondemos é a forma determinante para saber como é que nós vamos viver a nossa fé. E esta fase do culto é a fase da resposta. Como é que eu vou responder àquilo que o Senhor está a fazer? Com medo? Com indiferença? Ou com coragem? E nós vamos orar por isso agora, para que Deus nos encha com a sua paz, com a sua glória e com a sua coragem. Se a qualquer altura, escutem, se nós quisermos sair do nosso lugar, se nós temos alguma coisa no nosso coração, vai dar um abraço a alguém, vai pedir desculpa a alguém, vai pedir perdão a alguém, vai orar com alguém, vai dar um abraço a alguém, vai falar com alguém, vai sair do teu lugar e vai dizer assim, como é que eu posso orar por ti? Tu, esta semana, estiveste no meu coração. Senhor Deus, faz aquilo que Tu queres fazer no nosso meio, Pai. O Teu Espírito Santo, Senhor, é livre neste lugar para Tu fazeres aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que cada um de nós seja empoderado esta manhã para viver com coragem e ousadia o Teu Evangelho, Senhor. Nós não queremos ser cristãos mornos, Pai. Não queremos ser cristãos indiferentes. Nós queremos ser cristãos, Senhor, que vivem o Teu Evangelho e que vivem uma vida de adoração, de discipulado e de evangelismo. Ajuda-nos a viver uma vida em missão para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a entender este versículo de Filipenses, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, Senhor. Coloca isso não nas nossas mentes, mas nos nossos corações. E em nome de Jesus nós Te louvamos esta manhã. Vamos orar ao Senhor.